principalmente pro Rubia, povo. você acha que a periferia teve parte também, né, nesse governo? Sim. De ter ele, porque perto da minha quebrada é quebrada. E eu vi fogos quando ele ganhou, tá ligado? Eu vi fogos, gente. Olha o absurdo. Entendeu? Agora tá todo mundo pastando, né? Então, aí, sim, nas periferias, né, Mas aí tem os fenômenos, né, pra gente entender isso, né? Primeiro, a gente tem que entender que esse governo atual se utilizou muito da bancada evangélica para chegar lá, né? Pra caramba. Então a gente tem que entender também essa questão das igrejas, né, nas periferias, que é muito forte, né? Porque e tá tudo bem, porque independente da fé que você professa, tal, eu acho que tá tudo bem. O problema é quando isso sai do espiritual, sai do cuidado da alma, né, das pessoas, e vai para o poder, né, de questões, das questões econômicas e políticas. Quando sai do cuidado né, do espiritual, de cuidado das pessoas ali, né, da comunidade, aí passou desse limiar, aí já é perigoso. Então a gente precisa entender que a política teve esse cara, né, em específico, teve uma grande entrada dentro das igrejas, né, principalmente as neopentecostais, né? Teve muita campanha no púlpito, né? Foram votos de púlpito. Então, nas periferias é onde essas igrejas elas são mais fortes, né? Então, um dos fenômenos a se entender o porquê nas quebradas teve tantos votos para esse cidadão foi porque realmente toda aquela assessoria dele se utilizou dessa ferramenta de ganhar voto no púlpito, né? A outra questão é uma questão educacional, uma questão da base, né? Do trabalho de base, né? De educação política, né? Que chegou um determinado momento que faltou na quebrada. Porque eu lembro da época de 80, né? Na década de 80 que eu era adolescente, né? Mas eu lembro dos movimentos de moradia da quebrada, né? Dos movimentos das ocupações, né, de conseguir as casinhas. Na época, a Erundina, quando entrou, fez muito isso de regularização de lotes, né? O governo da Luísa Erundina, até hoje, assim, para mim, é uma referência, assim. Sim. Inclusive no governo Erundina que colocou o hip hop dentro das escolas, né? Com o projeto Repensando a Educação. Verdade, sim. Né? Então, tinha Paulo Freire como secretário da Educação, né? Não é pouca coisa isso. Só que aí é que tá, né? Aí começa esses fenômenos também de chegar um determinado momento nas quebradas que o trabalho de base começou a não ser mais muito feito, assim, né? De politizar realmente o povo da periferia, né? A quebrada. O rap fez muito isso. Sim. Né? Acho que esse trabalho o rap acabou fazendo muito, principalmente em 90. Né? De trazer, eu falo que para mim foi as aulas de sociologia, foi o rap que me deu. A aula de ciência política, sociologia, foi o rap que me ensinou. E o rap fez muito esse papel na quebrada. Mas aí vai chegando esses fenômenos dessa deseducação política da quebrada, e a quebrada acreditar muito na meritocracia, porque a gente começa a ter um governo, né, na era PT, era Lula, de ter uma certa mobilidade social pelo viés econômico, pelo lado econômico. Daquele pobre conseguir já comprar um carro, a prestação, o Minha Casa Minha Vida, conseguir viajar, né, coisas que não eram possíveis na era do Collor, FHC, Sarney, né? Mas aí faltou a educação política para a quebrada entender que se estava conseguindo ter um pouco mais, né, de acesso, já ter um churrasquinho no final de semana, era por causa das políticas públicas que estavam sendo implementadas naquela época. A quebrada não, né, enfim, ficou faltando um pouco disso. Então eu acredito muito que também a quebrada ficou muito nesse discurso, né? Eu cheguei até aqui porque eu mereci, não estou falando que não mereceu, que não correu atrás, mas ficou muito nessa coisa do individualismo, né? Dessa coisa muito neoliberal, né? Não dava mais no nós, era mais no eu. E aí o hecatombe, né? A desgraça vindo, né? Mas eu acredito, eu não digo que os nossos quebradas são burros, não é nada disso, não. Realmente faltou focar mais na educação política do povo, né? E estou falando da educação política do nosso povo, como eu via, dos movimentos, né, de moradia, os movimentos sociais por educação, aqueles movimentos de mães para construir escolas nas quebradas, né, que não tinha, né? Isso que politizava, né, o povo. Então, esse chão de base.